Olá pessoal, estudando bastante? A aula de hoje será de ciências humanas e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas, além de avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Boa aula! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Augusto Neto, aqui do Rio de Janeiro, sou professor de Geografia. Hoje nós vamos ter uma aula interdisciplinar entre Geografia e História. Nós vamos começar com a parte de Geografia, porque o professor Lucas teve um pequeno problema intestinal, ele está entretido ali nos bastidores. Ele vem já para participar da nossa aula, para participar desse nosso bate-papo. Mas nós vamos analisar dentro dessa competência de número 3, que é a que baliza essa aula interdisciplinar de hoje, na verdade duas habilidades. As habilidades de número 14 e de número 15, que dizem basicamente sobre temas muito abrangentes dentro dessa competência de área número 3. Nós vamos começar pela habilidade de número 15, para analisar alguns conflitos, algumas questões que estão envolvidas ao mesmo processo histórico, que vai ser analisado também na habilidade de número 14. E na habilidade de número 14, nós vamos, por fim, analisar um contexto histórico mais específico e mais pontual relativo ao golpe militar do Brasil e relativo até alguns desdobramentos futuros desse mesmo golpe. Tá? Nós vamos analisar, então, a competência 3. Então, vamos ler do que se trata essa competência para poder começar esse nosso bate-papo. Vamos dar uma olhada? Olha aqui. A competência de área 3, ela fala de compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes conflitos e movimentos sociais. Então ele fala basicamente de compreender a produção de instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes conflitos de movimentos sociais. Quer dizer, mais uma daquelas nossas competências do Enem, onde nós temos um grau de abrangência muito grande. Fala-se, portanto, do papel histórico de instituições que podem ser políticas, sociais ou econômicas, como colocamos, e como que elas se vinculam a qualquer tipo de conflito e qualquer tipo de movimento social. Portanto, dentro dessa competência de área 3, temos questões relativas à história, relativas à geografia, enfim, à sociologia, à filosofia. Temos, portanto, questões muito abrangentes que podem pegar qualquer recorte ou qualquer área de análise, seja num evento histórico ou num processo, num fenômeno econômico, cultural ou social. Quando vemos as habilidades referentes a essa competência de área 3, vemos que essa abrangência ela também se faz presente. Então, a primeira habilidade que nós vamos analisar hoje, até fugindo um pouquinho a nossa ordem tradicional de analisar os números das habilidades, vamos primeiro para 15, depois da 14, vocês já vão entender por quê. Basicamente, avaliar criticamente os conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Olha como essa habilidade é abrangente, gente. Ela fala sobre cultura, ela fala sobre questão social, ela fala sobre questão política, sobre questão econômica e sobre questão ambiental. A gente tem, portanto, 5 possibilidades de análise diferentes dentro dessa mesma habilidade. Nós podemos dizer que conflitos sendo analisados assim. E pensando na nossa competência como uma competência que não restringe somente a escala de análise ao território brasileiro, meu amigo, pensar em conflitos sociais, políticos, culturais, econômicos e ambientais, como a gente falou, é pensar em basicamente qualquer conflito do planeta. Vamos pegar um exemplo de cada um, só de forma mais abrangente, antes da gente entrar no Brasil? É óbvio que já que nós estamos falando de questões relativas à história e geografia do Brasil, como o Enem foca bastante no Brasil, nós escolhemos, eu e o Lucas, como um recorte histórico melhor do Brasil, o período do regime militar, governo militar, e como cada tipo desses conflitos se comportou ao longo do regime militar. E também a outra habilidade dessa competência que nós vamos analisar hoje, ela fala sobre a questão de como repercute na mídia de maneira diferente cada notícia sobre o mesmo acontecimento, sobre como, por muitas vezes, você tem um acontecimento A ou B refletido na mídia de uma maneira muito crítica ou de uma maneira a receber apoio de formas absolutamente diferentes, né? Como que editoriais diferentes podem fazer, criar para a gente um cenário de análise política tão diferenciado.
Então a gente vai ver essas duas coisas falando mais do Brasil. Mas só para te dar exemplos mais abrangentes, vamos lá. Avaliar criticamente conflitos culturais. Para começar, você fala de conflitos culturais, a gente pode pensar na própria Europa. Tá? Nós não precisamos pensar sempre que conflito é uma guerra, tá, gente? Não precisamos pensar, portanto, que conflito signifique uma guerra civil ou um conflito geopolítico entre dois países ou duas nações. Quando falamos de conflito, pode ser conflito de qualquer ordem. Quando pensamos em conflitos culturais, é ou não é um conflito cultural, por exemplo, a situação dos imigrantes na Europa? A situação dos imigrantes de origem latina, de origem africana, de origem até mesmo asiática, que sofrem, e até mesmo do próprio leste europeu, até internamente dentro da Europa nós conseguimos perceber isso, que sofrem com eventos de xenofobia, com partidos de extrema-direita que o acusam de ser os ladrões do emprego europeu, de serem os grandes responsáveis pela degradação do modo de vida europeu, enfim. A gente tem até uma habilidade, já teve aula sobre isso para falar sobre migrações, você percebe, são conflitos de origem cultural, que ao mesmo tempo são conflitos que têm raízes econômicas, né? Quando, por exemplo, mais uma vez falando tanto de cultura como de economia, dando uma olhada aqui na nossa tela, a gente percebe que um conflito que também, além desse conflito europeu, ele é cultural e econômico ao mesmo tempo, é o conflito do nosso chamado Oriente Médio, né? Pensamos no Oriente Médio, nós temos conflitos também de origem religiosa, conflitos de origem étnica, aquele embate tradicional chamado de embate israelo-palestino, ou mais tradicionalmente conhecido como árabe-israelense, conflito árabe-israelense, ele traz, por exemplo, um viés que ao mesmo tempo é religioso, que ao mesmo tempo é cultural, mas que por trás tem uma base econômica fundamentada nas disputas regionais naquela área do Oriente Médio, que perfazem uma área de importante produção de petróleo. Não a Palestina em si, não Israel em si, mas o entorno que acaba motivando economicamente as grandes potências a buscar dentro dessas áreas algum tipo de benefício, né? Vocês percebem, portanto, que os conflitos eles podem ser muito abrangentes. Quando pensamos aqui de novo, olhando o nosso slide, em conflitos de origem ambiental, pensamos até em algo que nós vamos analisar daqui a pouquinho, falando sobre a ditadura militar. Conflitos que envolvem a ocupação das fronteiras de recursos naturais de um determinado país, conflitos por disputas, por riquezas naturais e ambientais dentro de uma área. Eu acho que no Brasil um bom exemplo que a gente poderia dar para isso hoje é a polêmica em torno da construção da hidrelétrica de Belo Monte, né? Como conflitos também ambientais podem refletir com o interesse também social de populações ribeirinhas, populações que habitam em áreas próximas às áreas de margem de rio, populações associadas a grupos indígenas, tá? Que sempre vão se envolver em uma polêmica social muito grande em torno, por exemplo, da construção de uma hidrelétrica na região norte, no estado do Pará, como é Belo Monte, mas também envoltos a um conflito ambiental. Quer dizer, você construir uma hidrelétrica onde está sendo construída Belo Monte, alaga uma extensa área de planície que não é desejável do ponto de vista ambiental, ou seja, também traz um possível problema de conflito ambiental para nós brasileiros. Então você vê mais um exemplo de como isso daí pode se refletir. Os dois que a gente ainda não exemplificou, conflitos de origem social e de origem política. A gente pode pensar que social e cultural é uma coisa um pouco difícil de você distinguir, né? Mas, por exemplo, dá para você pensar em termos de conflitos entre classes sociais em qualquer região do mundo. Como no Brasil, por exemplo, as questões de desigualdade social, elas se mostram absolutamente presentes. Como que elas se mostram presentes na medida que você tem aquele embate no mundo todo, mas também no Brasil, entre classe operária e classe média sobre direitos, sobre deveres, enfim, todo aquele juízo que acaba sendo feito de valores entre as relações de cada classe social em relação à outra, né? Você percebe disputas não somente territoriais, como disputas associadas também ao território urbano, território de dentro de uma mesma cidade, envolto a esse conflito social. Acho que um exemplo, eu que sou do Rio de Janeiro, como eu te falei, um exemplo que eu posso dar de conflito social, que ao mesmo tempo também é econômico e espacial, muito forte dentro de uma grande cidade, a questão da segregação socioespacial. A ideia, por exemplo, da favelização, a ideia que você cria não somente os bairros nobres e os bairros pobres, ou seja, os bairros de periferia e os bairros de centro e de muita estrutura, mas também, além desses, nós podemos pensar na questão dos grandes aglomerados em área de encosta, nas grandes favelas, das grandes comunidades carentes, onde as pessoas não necessariamente têm acesso a todos os seus direitos e, consequentemente, também não aos seus deveres. Quer dizer, você pensa em muitos conflitos bastante abrangentes. Políticos, por exemplo, como a gente colocou aqui, a gente ainda pode falar de conflitos associados a relações de classe política. Hoje,
que na época da Guerra Fria foram muito restritos àquela discussão socialismo, capitalismo, mas que ao longo dos anos 90 para frente, principalmente, se mostrou um contexto muito envolto àquela briga de esquerda e direita. A gente vê no Brasil, até em exemplos que a gente vai usar, falando sobre os próprios anos 90, embates entre partidos no Brasil e entre correntes políticas, enfim. Mais uma vez, concluímos então que essa habilidade 15, assim como tantas outras habilidades do nosso curso, é uma habilidade, portanto, que tem um grau de abrangência muito grande. Poderíamos, portanto, aqui seguir para qualquer direção, absolutamente qualquer direção. Nós podemos pensar, então, que essa habilidade é uma grande fuga do Enem para enquadrar qualquer questão que se envolva a conflitos, no mundo todo. Nós podemos pensar em conflitos europeus, conflitos africanos, qualquer conflito étnico, territorial, até mesmo religioso, que envolva a África, disputas por áreas de recursos ou por diferenças étnico-religiosas também na Ásia, como Índia e Paquistão, a questão da Caxemira, como questão israelo-palestina, como a gente falou, lá no Oriente Médio, em que envolve os árabes e os israelenses, como na África, uma série de conflitos étnicos por fronteiras artificiais, como na Europa, as fragmentações da Iugoslávia e da União Soviética, como os conflitos na Irlanda, os conflitos na Espanha, com o País Basco e a Catalunha. Enfim, podemos pensar numa abrangência muito grande de conflitos que podem ser representados nessa habilidade. Vamos focar um pouquinho mais, então. Vamos entrar um pouquinho numa escala um pouco mais fixa de análise para a gente poder organizar esse nosso pensamento. Essa habilidade, portanto, como a gente colocou, ela trata da análise de situações conflituosas de diversos tipos, né? A gente pode pensar, então, com todos esses exemplos que a gente deu, ficou bem claro, você pode ter muitos tipos variados dentro dessa situação. E aí, mesmo atendo, aí que você repara como o Enem ele possui habilidades abrangentes. Porque mesmo você atendo essa questão de discussão focada a um recorte histórico do Brasil, você acaba percebendo que esse recorte histórico brasileiro, ele mesmo sem fugir desse recorte histórico que é o período militar, traz conflitos também absolutamente variados. O exemplo que a gente colocou, o exemplo de uma situação. Os problemas, conflitos e resistências relacionados aos governos militares. Não só conflitos, como a habilidade tanto fala, mas também problemas e resistências. Como assim? Muitas vezes, não necessariamente produzir um conflito civil ou produzir alguma forma organizada de resistência, mas por muitas vezes algum problema, por vezes até social, acaba se incluindo como um problema vigente dentro dessa lógica de conflito. O que mais? A gente pode pensar que, além disso, esses conflitos eles se vinculam também a resistências até urbanas e rurais que foram desenvolvidas ao longo do período ditatorial. A gente pode pensar também em problemas associados a problemas sociais, mas conflitos de fato entre o governo ditatorial e as suas oposições. Enfim, você percebe que esses governos militares dentro do Brasil, esse período militar, ele representou de fato um momento onde nós tivemos um sem número de conflitos para poder tratar. Tá? A gente vai analisar alguns deles, alguns são conflitos, outros são resistências, outros são problemas, mas são coisas absolutamente abrangentes nesse sentido, são problematizações, digamos assim, que envolvem a ditadura militar. Tá? Primeiro deles, a questão da cultura. Tá? A questão da cultura ao longo da ditadura militar, que passou por por um embate muito forte que envolvia as questões relativas ao próprio chamado movimento de contracultura. Né? A ideia da repressão que a ditadura militar trouxe, que os governos militares trouxeram para essa lógica da cultura nacional, ela acabou gerando grupos de protesto, grupos de manifestações contrárias a essa padronização, esse conservadorismo, esse moralismo que foi trazido pelas imposições culturais da ditadura militar. Qual o resultado? Você tem algumas correntes que vão simbolizar, portanto, exatamente correntes contrárias a toda essa massificação, essa até mesmo, por que não, americanização da nossa cultura durante o período militar, e que, na verdade, vão trazer aos poucos uma valorização de outros elementos culturais, como a própria antropofagia cultural, a diversidade cultural e por aí vai. A gente pode pensar, portanto, que esses movimentos contrários, um vai assumir um destaque muito forte, que é o chamado movimento de contracultura. Vendo aqui nossa tela, a gente consegue perceber, portanto, que esse movimento ele fala exatamente de romper essa padronização e esse moralismo, tá? E um dos movimentos de contracultura fundamentais foi exatamente o tropicalismo. O tropicalismo que é aquele movimento
protagonizado por alguns dos artistas que fizeram parte, Elliot Sica com as artes plásticas, Glauber Rocha com o cinema novo, Tom Zé, Gilberto Gil e Caetano Veloso com a questão da música, sempre trazendo uma música com uma estética e com uma plástica bem, digamos, chocantes, né? Sempre trazendo uma coisa bem chamativa para o que era naquele contexto o padrão de cultura brasileiro, com aquela coisa, a guitarra elétrica, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso com aquelas roupas coloridas, aquela coisa bem de maneira chocante ao que era o padrão cultural daquela época, mas que ao mesmo tempo sofreu com repressão e teve que nas suas próprias letras de música realizar algumas alterações que acabavam simbolizando alterações que meio que faziam perder o sentido real da música através de códigos, né? Através de disfarces para poder fugir a esse período ditatorial, esse período de repressão durante a ditadura militar. Você percebe então que é um movimento de contracultura, um movimento de contramassificação dessa cultura na medida que era negado esse conjunto de padronizações e moralismos nesse contexto. Pensando numa outra escala de análise, numa outra abrangência, a questão da resistência urbana no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que até 1960 era o nosso Distrito Federal, mas mesmo com a remoção para Brasília, continua tendo um papel político muito importante ao longo do período da ditadura militar. E a gente tem uma coisa tradicionalíssima no Rio de Janeiro, infelizmente, inclusive, hoje em dia ainda, mas com menos força do que era ao longo dos anos 90, principalmente, o chamado Comando Vermelho. O Comando Vermelho que representou um grupo paramilitar da época da ditadura, mas que, enfim, acabou simbolizando também um grupo que terminou se tornando apenas uma instituição criminosa, né? Isso tem toda uma história que agora sim o Lucas vai ajudar a explicar também essa história relativa ao Comando Vermelho. Filma o Lucas aí, gente. Eu contei pra eles, Lucas, eu não menti não. Tudo Falei bem, que você tudo tava bem. com problemas intestinais. Pois é. Com contratempos. Boa tarde, gente. Eu tive um problema intestinal, como o Augusto falou. Não, brincadeira, que a gente tá gravando no Rio, acho que vocês já conhecem a gente, já perceberam pelo sotaque, né, também da gente. Gravando aqui no Rio, problema, grande questão que é você, que estamos no Rock in Rio, né? Então o trânsito tá meio diferente, tá um pouco complicado e tudo, acabei demorando um pouco mais do que o normal para chegar. Mas aí, o Augusto é mais competente para segurar isso aí. Eu inverti as habilidades para a gente começar pela habilidade número 15. Falei com eles que a gente vai analisar todo esse contexto da política, da cultura, de uma série de coisas dentro desse contexto da ditadura militar e depois entrar de fato naquela problematização de notícia, do golpe, aquela coisa toda que a gente tinha combinado, tá? Então vamos seguir, agora a gente vai batendo uma bola e a gente vai conseguir trazer agora essa interdisciplinaridade. Olha só, a gente tem aqui, durante esse movimento de resistência urbana do Rio de Janeiro, a figura do Comando Vermelho representando uma figura que surgiu nesse momento como um grupo que tinha uma certa conotação política, mas é um grupo que não tinha somente essa conotação política, já que ele surgiu vinculado a um outro grupo criminoso dessa época, que era a chamada Falange Vermelha. Na verdade, os grupos criminais do Rio de Janeiro eram absolutamente desorganizados, era chamado dessa maneira de crime desorganizado naquele ponto, onde você tinha diversas facções criminosas que se autodenominavam falanges. E, basicamente, quando você prendia esses grupos, esse tipo de banditismo de rua, esse tipo de banditismo associado a narcotráfico, associado a assaltos, roubos e tudo mais, ele tradicionalmente ia para o maior presídio, para o presídio de maior notoriedade naquela época, que era o presídio Cândido Mendes. Você pode ter ouvido falando sobre a ditadura como o presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O presídio Cândido Mendes, ele digamos, passou por uma medida um pouco controversa da época do período ditatorial, que foi a Lei de Segurança Nacional, que optou por exatamente tentar descaracterizar essas prisões políticas, colocando junto, dentro desses presídios, o preso político e o preso por qualquer tipo de banditismo normal. Qual o resultado? A expectativa que se tinha é que, de fato, você tivesse esses presos normais diluindo esses presos políticos em termos de ideologia, em termos de pensamento, na época desse contexto. Mas o que acaba acontecendo é o contrário. O que acaba acontecendo é que esses presos políticos vão começar a trazer a sua ideologia, uma ideologia de unir essas falanges e criar exatamente essa fusão entre essas falanges criminosas e a falange vermelha. Aí você pensa, poxa, mas você está falando de um contexto muito vinculado ao Rio de Janeiro, e o Enem é uma prova federal. Não, gente, mas a gente está falando do contexto vinculado ao contexto do governo militar. E uma das principais organizações que realizava assaltos
realizava ataques a comboios militares, a bancas de jornal, enfim, teve muitos eventos ao longo desse contexto da ditadura no próprio Rio de Janeiro, foi exatamente o Comando Vermelho. Então a gente tem mais um exemplo de conflito, como a gente falou. Eu comecei analisando cultural, agora um conflito que ao mesmo tempo é político-social, né? Porque ele parte de um conflito associado à questão de criminalidade, que tem um viés social, mas ele também assume um certo padrão político na medida que ele segue uma linha de esquerda, uma linha de oposição a esses governos ditatoriais, né? Então, a resistência urbana era basicamente isso que eu ia comentar. Eu só queria fazer um comentário com vocês a respeito da Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional é baseada na chamada Doutrina de Segurança Nacional. É um fenômeno que acontece no mundo capitalista já desde aí do final da Segunda Guerra Mundial. E essa Doutrina de Segurança Nacional não é nada mais, nada menos que um nome bonito aí para o anticomunismo. Basicamente isso. Então funciona muito nessa lógica exatamente do anticomunismo. E isso vai vir aqui para o Brasil, já ganha alguma força no imediato pós-Segunda Guerra. Só para fazer a associação, né, estamos falando de um contexto de Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, disputa ideológica entre o mundo capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o mundo comunista, representado, no caso, pela União Soviética. Os Estados Unidos tentando manter a sua ideologia justamente forte na sua área de influência, a América Latina, especificamente, acaba vinculando, aí, né, veiculando, na verdade, a todos esses países essa doutrina de segurança nacional. E isso fica muito representado na ditadura militar pela Lei de Segurança Nacional. Até fazendo uma ponte de como isso também atuou fora do Brasil, é interessante. A gente tem, no caso colombiano, um grupo que vai ter uma formação parecida, mas que, digamos, por mais que ele também tenha se vinculado ao narcotráfico, ele é um grupo que permanece um pouco mais politizado até hoje, que é a FARC, ou as FARCs, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que vão ter mais ou menos a mesma formação. É um grupo que começa com uma formação de esquerda nesse contexto de Guerra Fria, como o Lucas falou, mas que, na verdade, aos poucos vai assumindo uma propriedade de banditismo. A gente não pode ter a inocência de achar que hoje, eu e você morando no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho vende drogas para se capitalizar e fundar um governo de esquerda no Rio de Janeiro. Seria qualquer coisa de bizarro. Né? Mas, enfim, você percebe que em outro contexto histórico esses conflitos tiveram uma notoriedade diferente. Acaba que viram, as Farc um pouco menos, um pouco mais politizado, mas principalmente o Comando Vermelho, uma mera facção criminosa. Se esvazia de ideologia completamente. Se esvazia de ideologia, exatamente. Certo? Certinho. Vamos lá. Seguindo para outro tipo de conflito, como a gente falou, não somente conflitos, mas problemas também de origem, conflito social, na verdade, trazidos até pela questão do crescimento econômico, do controverso chamado milagre econômico brasileiro, que passa por essa frasezinha bem tradicional que a gente ouve sempre falar de um economista que teve importância em praticamente todos os governos da época da ditadura militar, o Antônio Delfim Neto, esse cidadão bonito que você está vendo aí na fotinha, que falou, certa vez no início do governo ditatorial, no início do milagre econômico, nos anos 60 ainda, que precisávamos fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Ou seja, ele traz a ideia de que a economia deveria crescer de uma maneira muito, muito forte, antes de promover a questão da distribuição de renda dentro do país, que era o que era tão reclamado, principalmente à luz das reformas que haviam sido feitas anteriormente com o João Goulart. Né? Então, basicamente, houve uma reclamação muito grande nos primeiros anos, talvez a primeira meia década da ditadura militar, sobre a manutenção dessas desigualdades sociais, ou aprofundamento dessas desigualdades com esse modelo de desenvolvimento econômico. E você percebe nessa ideia do Antônio Delfim Neto uma perspectiva de, gente, calma, nós estamos dando um passo para trás para dar 3 passos para frente. Né? Nós estamos fazendo o bolo crescer para depois reparti-lo. Mas eu brinco sempre que o bolo cresceu, não cresceu tanto quanto esperado. Foi um período de milagre econômico, mas que se interrompeu antes do que era previsto, mas do que era desejado, pelo menos dentro daquele contexto. E nós estamos aqui com o guardanapo na mão até agora, esperando o nosso pedaço do bolo, né, Lucas? Nós vemos que a desigualdade de renda ainda é uma realidade muito forte. Problema sério no país, sem dúvida. Sem dúvida. Só um comentário rápido sobre o Delfim Neto. É uma figura super atuante, né, com relação à economia até hoje. Muito bonito, né? Você poderia concorrer, no caso, a Miss Brasil, né? Mas o Delfim Neto acaba sendo uma figura relevante pelo seguinte: até hoje ele tem uma participação atuante. E eu digo isso porque, se eu não me engano, em 2009 ou 2010, ele foi eleito a personalidade da economia do ano aqui no país. Então é uma figura lá do início da ditadura militar, um jovem economista na época, e depois, até hoje, é uma figura de influência. Apesar dessa frase infeliz do cara... E tem uma outra infeliz lá mais pra frente. Também ele é um cara de pérola.
notoriamente um economista que tem bases dentro do Brasil desde os anos 60, continua sendo uma referência dentro do campo dele até hoje, alguma competência o cidadão provavelmente deve ter, vamos concordar, né? Mas ele é um cara de pérolas, vamos concordar que ele, nessa frase, em uma outra que a gente vai ver adiante, ele foi um pouco precoce. Sim. Né? Quando a gente vê essa frase, por exemplo, ela está querendo ilustrar, dá uma olhadinha aqui no nosso quadro, um período em que o crescimento econômico brasileiro foi muito acelerado, né? É aquela situação de milagre econômico, de crescimento muito, muito acelerado, mais ou menos entre 68 e 73, com destaque maior, acima de 10% ao ano, onde o nosso projeto econômico se baseava fundamentalmente em seguir uma doutrina econômica muito parecida com o que era a doutrina anterior do governo JK. Né? Valorizar a questão dos bens de consumo duráveis, valorizar aquela ideia do tripé econômico brasileiro, os bens de consumo duráveis associados a multinacionais, com os bens de consumo não duráveis associados à indústria nacional e também a própria indústria de base mantida como estatal, só que agora com um propósito diferente do que era o propósito lá no Vargas, era um propósito muito mais nacionalista e muito mais autônomo em termos de modelo industrial. Né? E o que a gente acaba percebendo é que toda essa ampliação, todo esse crescimento, ele passa exatamente pela explicação da frase que ele traz. Estava se fazendo o bolo crescer para depois dividi-lo. As desigualdades de renda iriam aumentar, mas, por um outro lado, você percebe que essas desigualdades elas poderiam ser corrigidas ao longo do tempo, posteriormente. É até tradicional a gente fazer uma comparação do milagre econômico brasileiro com a reconstrução num período até histórico parecido do Japão, no pós-Segunda Guerra Mundial. A diferença deles é que primeiro o milagre deu certo, né? O Japão cresceu mais do que o Brasil e chegou a uma posição econômica mais confortável que a brasileira, e além disso o bolo lá foi repartido, continuando então a analogia do Delfim Neto, né? Tendo em vista que depois dos anos 80, o Japão já atingindo um posicionamento de muito destaque em termos de PIB mundial, ele começou a fazer medidas de redistribuição de renda, de melhoria de qualidade de vida, que de fato foram bem mais vigentes do que as nossas que entramos em crise. Né? Então você percebe que esses contextos econômicos do governo militar, eles entram mais ou menos no que o Lucas estava comentando, que é o contexto da Guerra Fria. Por que manter um governo de extrema-direita? Por que manter uma economia associada a uma economia capitalista de direita na América Latina ao longo da Guerra Fria? O que melhor do que a extrema-direita para coibir a extrema-esquerda? O que melhor do que um governo capitalista fechado, conservador e repressor do ponto de vista cultural, como a gente tinha visto em 2 slides antes, do que um governo que vai trazer, em detrimento a um governo que poderia trazer exatamente a ideia do comunismo, a ideia do socialismo e por aí vai. Você percebe que não é uma doutrina muito louvável, você percebe que o que foi visto até agora foi uma resistência urbana muito forte, muito marcante, que gerou bastante violência, inclusive, né? Não os isentando de culpa, como o vermelho, claro que não. Desigualdades sociais muito fortes dentro do país, repressão cultural muito forte dentro do país. Então, quer dizer, a gente percebe que foi um governo bem controverso. Mas um governo que mostra muitos exemplos, como era o objetivo dessa habilidade, não só passar a mão na cabeça de governo algum ou tentar compreender somente como uma coisa boa, mas entender diversas maneiras de como exemplificar esses contextos e esses conflitos. Eu passei aqui, eu não te perguntei, Lucas, se você ia comentar alguma coisa. Eu queria fazer alguns comentários a respeito de duas coisas, na verdade. Primeiro, você falou da questão da repressão cultural, é um ponto bastante interessante. Sim, foi um governo muito repressor do ponto de vista cultural, mas tem uma exceção, na verdade, teve uma brecha que eu acho curioso de ser comentado, que foi o cinema. O cinema brasileiro, na época, na verdade, vai acabar, principalmente nos anos 70 e 80, acaba não sofrendo tanto a questão da repressão como a música, por exemplo, sofreu. Porque do ponto de vista de combate, por exemplo, a questão do comunismo, sim, foi muito forte e tudo. Isso em todos os setores, mas particularmente na música. Mas o cinema nos anos 70 e 80, desde que tivesse esvaziado de ideologia, podia passar mais ou menos o que ele quisesse. Não é à toa que o cinema brasileiro ficou com a imagem de que ele era uma bosta ao longo dos anos 70 e 80, principalmente, porque o único tipo de filme que era produzido no Brasil eram as pornos chanchadas, que eram histórias completamente vazias, mas que em algum momento todo mundo ficava peladão. Era alguma situação dessas. Então, quer dizer, é curioso porque... Você gostava desse tipo de filme? Eu vi uma vez, não achei dos mais interessantes. O Lucas, eu estou tentando complicar ele. Pois é. Eu vi uma vez. Tem um ponto interessante que é o seguinte, você vê muito ator da Globo, que tipo, tava começando carreira e tudo, e começando carreira lá, cara, né? O Brasil. Você vê essa galera lá. Então é interessante, porque é um governo conservador, mas do ponto de vista da moralização, no cinema especificamente, deixava rolar filme com todo mundo pelado. Sim, do ponto de vista de moralização, tá ótimo. Não tem problema algum. Então é um ponto curioso. O outro ponto que eu queria falar é com relação à desigualdade de renda. Por que essa desigualdade é acentuada no momento de crescimento econômico?
A ideia, isso na verdade é intencional, é um plano do governo de gerar, isso aí começa lá desde do PAEG, do Castelo Branco, logo no início da ditadura militar, uma ideia de gerar uma classe social com potencial para consumir certos bens de consumo que o Brasil, como um país pobre na época, não tinha. Então não faz sentido você trazer a Volkswagen para o Brasil se ninguém tem dinheiro para comprar um Volkswagen, por exemplo. Precisamos gerar uma política de concentração de renda. Foi intencional, acabou se gerando esse tipo de coisa. Isso funciona muito a partir, por exemplo, da ideia do arrojo salarial. Né? A lógica, né, de que, na verdade, você vai acabar tendo uma galera recebendo menos salário, né? Tipo um crescimento salarial abaixo da inflação. Então, quer dizer, poder de compra, uma redução significativa do poder de compra. Menor incremento. Foi um marco ao longo de todos os 21 anos de ditadura militar. O arrojo começa em 64, vai até 85, quase que ininterruptamente. Ao longo do processo do milagre e tudo. Isso acentua a desigualdade, a consequência natural da desigualdade, estudada e consensual em todas as ciências humanas, é o aumento da violência. Né? Como a gente comentou, o Comando Vermelho, esse tipo de coisa acaba crescendo em certo aspecto, em grande parte por conta da desigualdade. A favelização e outros problemas do tipo acabam vindo disso daí. Eu acho interessante a gente acabar comentando esse tipo de coisa por uma questão simples. Tem muita gente que é saudosa da ditadura militar falando, naquela época não havia tanta violência. Claro, ela estava sendo montada naquele momento. Né? Então você está gerando desigualdade ali para gerar a violência nos anos 90, posteriormente. 90 e 2000. Medidas sociais são medidas de longo prazo, tanto para o bem quanto para o mal. Se você investe pesado em educação hoje, você não tem melhores índices amanhã, imediatamente. Você vai demorar 2, 3, talvez 5 anos para começar a ter melhores índices. Da mesma forma, se você promove uma política de concentração de renda, de aumento da desigualdade social, você vai ter um aumento da violência na próxima década, e não imediatamente, no dia seguinte. Então é interessante fazer um comentário com relação a isso. Vivemos no mundo que nós construímos no passado. A questão é essa. Legal. E além disso, um último viés aqui, já que contemplou-se também a questão dos conflitos ambientais, de origem ambiental. Né? E é exatamente nesse período que você tem um destaque para a ocupação da nossa área de floresta amazônica no Brasil. Desculpa, eu só queria fazer um comentário porque você falou com relação ao Delfim Neto, da beleza do Delfim Neto. Esse cara é incomparável. Esse aí é o Castelo Branco, né? O general Humberto Castelo Branco. O presidente mais feio da história do Brasil. Eu não sei se ele pode ser considerado o ser humano mais feio a governar o Brasil, porque eu não sei se ele é um ser humano devido à sua aparência tenebrosa. O Delfim Neto é um galã de novela comparado com o Castelo Branco. Né? Acaba sendo isso. Bom. É um galã de novela? É um galã de novela. Vamos fazer uma enquete aqui. Pessoal, manda dúvidas aí votando. Quem acha mais bonito o Delfim Neto ou o Castelo Branco, que realmente é um páreo duro. Páreo duro, né? Meu Deus, parece um sapo, rapaz. Parece um sapo. Mas esse aí parece um gárgula, né? Aqueles monstros do alto das igrejas lá na França, que ficam lá agachados, parece um gárgula. Ele não é um ser humano. Enfim, olha só. É exatamente esse cidadão, autor de uma frase que se tornou célebre para falar sobre essa ocupação da Amazônia durante o período da ditadura militar, que é a frase de que deveríamos integrar para não entregar. Ou seja, mostrando que a preocupação sobre a floresta amazônica, naquele momento, ela não era na verdade uma região pouco ocupada, pouco povoada do ponto de vista do povoamento físico, de fato. Não haviam muitas cidades, não haviam muitas implementações industriais, urbanas, agrícolas, pecuárias, enfim, não haviam muitos projetos para a Amazônia ainda. Né? E nós tínhamos, num grande governo anterior, uma preocupação maior com o interior do território, que havia sido o governo do JK, do Juscelino Kubitschek, que havia dado um enfoque muito maior para a região centro-oeste do Brasil. Né? Em vias da expansão da fronteira agrícola, da soja, da pecuária em direção a principalmente o Mato Grosso e Goiás, a questão da construção de Brasília, com o início de uma estruturação urbana da região e por aí vai. Isso no final dos anos 50, até o início dos anos 60. Quando nós percebemos o contexto da ditadura, da segunda metade dos anos 60 para frente, nós percebemos que a preocupação ela já transcendeu a ocupação do Centro-Oeste. O Centro-Oeste já havia sido razoavelmente ocupado, ele já tinha implementações, já tinha projetos, ou agrícolas ou urbanos, ou as duas coisas, na verdade, e esses projetos eles vão se mostrar já consistentes na ocupação desse território. A Amazônia em si era uma vasta extensão territorial do Brasil, que na verdade não possuía muitos projetos de desenvolvimento nesse período, e que teve a partir da ditadura militar alguns dos seus projetos de maior destaque. Em 1966, com a criação da Sudam, tome nota aí, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, né? À luz do que já havia sido criado antes para o Nordeste, a Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, lá com o JK, que é lá com o JK,
que é o que a gente chama de autarquia governamental. Ou seja, é um órgão do governo focado para investir com algum propósito específico em alguma região específica do território, né? A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, portanto, visava criar um movimento de desenvolvimento econômico para aquela área e digamos, nos diversos campos possíveis de desenvolvimento da economia. Nós podemos pensar que 2 obras estruturais fundamentais vão ser construídas nesse momento como parte integrante do nosso chamado PIN, de 1970, que era o Plano de Integração Nacional, né? Isso em 1970 você percebe como o PIN ele se refletiu principalmente na construção de rodovias no Brasil, com a Transamazônica, Belém-Brasília, até mesmo a Cuiabá-Santarém, foram rodovias abertas exatamente para rasgar toda aquela região e, como disse o Castelo Branco, o Gárgula lá da França, a integrar para não entregar o Brasil, ou, anteriormente, levar homens sem terra para terras sem homem, como já era falado desde o período da ocupação do Centro-Oeste, enfim. Você percebe que há até mesmo propagandas através da Sudã. Foi até uma propaganda, um bannerzinho que foi usado por uma questão num vestibular daqui do Rio de Janeiro há alguns anos, falava, chega de lendas, vamos faturar. Mostrando, portanto, que a ocupação da Amazônia, que tinha toda aquela preocupação ambiental, aquele medo sobre o que fazer com a Amazônia, ele não precisava de tantas máximas, né? Ela poderia ser feita de uma maneira um pouco mais harmônica, um pouco mais tranquila. Quer dizer, mostrou-se arbitrário, isso, né? Depois, na última competência do Enem, competência de número 6, a parte que a gente vai falando de meio ambiente, provavelmente a gente vai pegar em alguma dessas aulas a Amazônia como foco, tá? A gente vai analisar essas contradições ambientais, mas basicamente avança com a soja, avança com a mineração, com as madeireiras, com a pecuária, com a urbanização, todas elas atividades que têm em comum a questão do desmatamento e a maioria delas a questão das queimadas, né? E hoje em dia a gente, de maneira absurda, no Brasil, emite mais gases. Para você ter ideia, não falando só da derrubada da floresta e da queda da biodiversidade, da queda da floresta reduzindo a biodiversidade, mas a gente emite mais gases poluentes que colaboram para o efeito estufa com queimada do que com atividade urbana e industrial. O que eu estou querendo dizer para você é que todos os carros e todas as indústrias do país, no mesmo momento, produzem menos geração de poluentes atmosféricos do que as queimadas no nosso país. Então, assim, é algo sem tamanho a quantidade de ambientes naturais que vão sendo degradados a partir da ocupação de um território complicado e que, de maneira concomitante a essa preocupação não só econômica, mas como também territorial da época da ditadura, você tem com certeza tendo um destaque na época dos governos militares. Certo? Certinho. E aí, Lucas? Passamos? Passamos. Então passamos. Daqui para frente, a gente vai parar um pouquinho para falar do nosso item de número 1, nosso exercício número 1. Antes, tem alguma dúvida aí no ponto, gente? Tem alguma dúvida aí pra gente no ponto? Manda ver então, antes do exercício, a gente dá uma olhadinha. Vamos lá. O termo milagre econômico é usado só no Brasil ou é um termo internacional? Olha só. O termo milagre econômico, ele define uma situação de crescimento econômico muito acelerado, daí o nome, né? E uma situação de crescimento econômico muito acelerada que, além dessa questão de ser milagrosa do ponto de vista do seu crescimento grande, costuma ter um controle inflacionário bom. Então a gente tem uma situação de milagre econômico quando um país cresce de maneira muito acelerada, geralmente acima de 10% ao ano, com uma inflação razoavelmente reduzida, geralmente por medidas até antipopulares, como o próprio arrocho salarial que o Lucas estava falando ainda agora. Então não, a resposta, aliás, não ou sim, não sei, perguntou-se se é um termo relacionado ao país somente ou não. Na verdade é um termo global, um termo pode ter uma abrangência global. Tá? Então, respondida a sua dúvida, espero, participem aí com a gente, mandem mais coisas, inclusive respondendo a nossa enquete entre o Delfim Neto e o Castelo Branco, tá? 3 minutinhos, 3 minutinhos para você tentar fazer esse exercício, tá? Esse item número 1, e aí a gente volta para bater um papo sobre o exercício e se dar seguimento a outro bloco da nossa aula, tá certo? Até já!
E aí, gente, deu tempo? Esperamos que sim, vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão juntos. Eu leio ou você lê, Lucas? Eu leio. Pode ler? Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil é uma iniciativa do governo através do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a comunidade internacional. Tem como finalidade o desenvolvimento de estratégias inovadoras para promover simultaneamente a proteção e o uso da floresta amazônica e da Mata Atlântica, associados a melhorias na qualidade de vida das populações locais. Um dos objetivos do programa é demonstrar a viabilidade da harmonização dos objetivos ambientais e econômicos nas florestas tropicais. Aí tem lá o cartazinho. Eu me esqueci que a gente tinha colocado esse cartaz aqui. Né? Depois, quando eu até mencionei a questão do vestibular do Rio de Janeiro, mas é exatamente uma questão provavelmente adaptada, que fala que chega de lendas, vamos faturar. Né? Aqui, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, né? Mostrando exatamente esse mesmo processo. Olha lá. A comparação entre a imagem e o texto acima indica uma mudança de gestão do espaço amazônico. A concepção que movia o governo brasileiro em relação à Amazônia na década de 70 e a que serve de base para as ações propostas pelo atual Ministério do Meio Ambiente estão respectivamente apresentadas em... Então, olha só, ele coloca lado a lado uma concepção diferente, que era a concepção da época da década de 70, ou seja, a concepção da Amazônia da época do governo militar com a concepção atual do Ministério do Meio Ambiente. E aqui se faz o que eu chamo de questão com coluna A e coluna B, né? Onde se ele pediu dessa maneira, você jamais pode fazer essa inversão. Né? Se ele quer coluna A e B, se ele quer 70 e atual, você não pode responder atual e 70. Tá? Tem que ser nessa mesma ordem. Tanto que ele usa até a tradicional palavra respectivamente aqui nessa história. Então vamos lá. Letra A, território estratégico, época dos anos 70, e hoje preservação dos ambientes rurais. Quando a gente pensa preservação dos ambientes rurais hoje em dia, em termos de pecuária e soja muito avançada na região, não pode. Nessa primeira, na parte A, na parte relativa aos anos 70, tudo bem. Porque a gente vê que há um interesse ao mesmo tempo econômico, mas um interesse também estratégico militar vinculado à Amazônia. Lembra que não é só chega de lendas, vamos faturar, mas vamos levar homem sem terra, terra sem homem, vamos integrar para não entregar e por aí vai. Né? Na letra B, uma região problema, não chega tanto, está um pouco forçado. Né? Era uma região que buscava se ocupar, mas não um problema vigente no Brasil. E hoje em dia aqui um desenvolvimento ecológico equilibrado, uma coisa que, digamos, ainda está mais na escala da utopia do que, não utopia, mas enfim, do planejamento futuro do que uma coisa já atingida. Né? Na letra C, espaço da vida selvagem e proteção integral do meio ambiente. Gente, proteção integral do meio ambiente em uma área que já tem ocupação econômica é impossível. Né? Integral não dá. E espaço da vida selvagem, você vê que exatamente tenta se romper essa ideia lá nos anos 70, então novamente não dá. Na letra eu denunciei a resposta. Enfim, na letra D, finge que nada aconteceu, na letra D, você tem aqui uma fronteira de recursos, ou seja, uma área que estava recebendo esse avanço de atividades econômicas para aquela região naquele momento, e uma região hoje que se busca fazer o crescimento econômico sustentável. É até a parte integrante dessa ação atual do governo brasileiro na região, o nosso chamado PAS de 2004, que é o chamado Plano Amazônia Sustentável. É exatamente o objetivo desse Plano Amazônia Sustentável é tentar viabilizar um crescimento econômico sustentável. O que não quer dizer que isso vai culminar numa proteção integral da região. Não pode ser. Então já não pode ser A, B e nem C, já que você ainda não sabe que é D, né? Porque nada aconteceu, a gente tem que ler a E. Mas brincadeira, você tem que sempre ler todas para poder julgar as alternativas bem. Né? Às vezes pode ter alguma coisa que te confunda. Na letra E, área de preservação ambiental. E, chega de lendas, vamos faturar. Olha aqui. Então, definitivamente não. Né? Não é uma área de preservação ambiental. E valorização das terras indígenas. Até no Plano Amazônia Sustentável você tem algumas ações relativas a isso. Mas, assim, as terras indígenas até hoje têm muitas disputas, muita área de disputa. Então, realmente, a nossa letra D é a alternativa realmente mais bacana. Certo? Então, vamos lá. Olhando a nossa próxima habilidade, então, a partir de agora, a habilidade 14, ela fala de comparar diferentes pontos de vista
presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Geralmente esses sociais, políticas e econômicas, sociais, ambientais e culturais, enfim, quando ele chega a colocar esse finalzinho bem abrangente, o objetivo é exatamente esse, abrir o máximo possível para a escala de análise, para a possibilidade de análise. Quando ele fala de comparar diferentes pontos de vista presente em textos, em textos de interpretativos e por aí vai, ainda mais fala de natureza histórico-geográfica, ele fala basicamente sobre posicionamentos diferentes que você possa enxergar em qualquer coisa, tá? Você pensa, uma eleição, um conflito, até uma fronteira de recursos, por exemplo, opondo a frase chega de lendas, vamos faturar, com uma frase qualquer que ressalte a necessidade de você preservar a Amazônia, né? Enfim, você percebe como que pode ter vínculos com situações absolutamente diferentes, né? Como todas aquelas que a gente falou no início, conflitos europeus, conflitos africanos, asiáticos, todos aqueles exemplos que eu dei como possibilidades para aquela habilidade de número 15, né? Mas agora comparando de fato textos que mencionem alguma situação como essas. Então, novamente, a gente vai focar mais na questão política, né? Novamente a gente vai... Eu voltei de novo, estou meio desentendido com esse negócio aqui. Enfim, a habilidade a gente vai voltar novamente a falar dessas comparações de ponto de vista, falando agora mais precisamente de uma questão política que envolve o golpe de 64. Aí eu vou até tentar dar meus pitacos, mas é papo mais para o nosso camarada Lucas aqui, que é muito mais competente do que eu para falar sobre isso. Né? Gente, seguinte, comentário que eu queria fazer rapidamente sobre a habilidade, só para complementar tudo que o Augusto já falou, certinho mesmo, cara, é que é o seguinte, é mais uma habilidade abrangente, né, do Enem. Ele bota exatamente como o Augusto comentou, essa ideia de que é político, econômico, social, para que ele possa cobrar diferentes coisas, né, dentro da mesma habilidade. Agora, no Brasil e fora do Brasil. No Brasil e fora do Brasil, perfeitamente. Só que qual é a questão? Ela, do ponto de vista da prática mesmo da questão, ela acaba sendo um pouco mais recortada. Porque é um tipo de habilidade que é relativamente fácil de você entender. Porque essa habilidade, se ele pede comparação, por exemplo, você nunca vai ter como fazer uma habilidade, uma questão sobre essa habilidade, se tiver um texto só, ou se tiver uma imagem só, ou um gráfico só. Você necessariamente precisa de duas, porque você precisa ter algo para comparar, uma base de comparação. Então, assim, pode ser do tema mais variado possível, mas a prática dela é restrita. Porque é exatamente essa questão, diferente de uma habilidade que pede para você analisar alguma coisa, por exemplo. Seria talvez uma habilidade que é fácil de identificar dentro de uma prova. Com certeza. Né? Então, sempre que você vê dois textos, duas imagens e tal, é fácil de identificar. Mas às vezes pode ser uma questão difícil. Pode, com certeza. Uma coisa não elimina a outra, na verdade. Bom, então vamos lá, né? Começar a falar do golpe. Começamos aí no ano de 1964 com a radicalização, esse cara que é um pouco mais bonito aí, né, que o Castelo Branco e que o Delfim Neto, é o João Goulart, então presidente da República, naquele momento. E estamos falando do momento para deixar ele bonitinho, né, tá legal. João Goulart, ou Jango, né, o apelido como era carinhosamente chamado, encarado pela população como o herdeiro político de Getúlio Vargas. Logo, acho que eu não preciso falar muito que Getúlio Vargas é uma figura bastante amada no país. Basta você perguntar para algum parente seu que tenha vivido na época, seja pai, mãe, avô, avó, bisavó, alguma coisa. Quem foi o maior presidente da história do país? Consenso, Getúlio Vargas, grande maioria. Minha avó, caraca, você arruma um problema sério. Meu pai uma vez caiu na besteira de falar do Vargas, falar mal do Vargas na frente da minha avó. A avó dava ataque. Mas você só tem... ela botou até o fundo do FGTS, que é da época da ditadura, ela botou na conta do Vargas. Você começar a falar de política, falar mal do Lula, falar mal do Fernando Henrique, todo mundo. Do Vargas, minha avó lá dos anos 20, meu Deus. Eu já abri a boca pra falar. Não tolera, pois é. Minha avó de 33, ela fala a mesma coisa. Pergunta, quem foi o maior presidente da história do país? É indiscutível, Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas se mata, a população se sente órfã, afinal o pai dos pobres morreu, e esse cara é o herdeiro político dele. Toda aquela expectativa, toda aquela esperança, todo aquele carinho que se tinha por Getúlio Vargas, muito dele vai ser transferido aqui para o João Goulart. Então é uma figura muito bem vista mesmo, apesar dos seus bigodes vermelhos nesse momento. Né? Então é o seguinte, agora, em 1964 a gente vive um contexto complicado. Bastante complicado, na verdade, em função exatamente, né, da Guerra Fria, que a gente já tinha comentado antes. Na lógica da Guerra Fria, o que acontece é que você acaba tendo essa disputa entre capitalismo e comunismo. E a ideia fundamental da Guerra Fria é, se você não está comigo, você está contra mim. João Goulart, como herdeiro político de Vargas, sustenta a ideologia fundamental de Getúlio Vargas, o nacionalismo. É o princípio de todas as bases, né, teóricas, e as bases, aí, no caso de desenvolvimento do país, sempre partem de uma lógica nacionalista. E na Guerra Fria, se você é nacionalista, você provavelmente não vê com muito bons olhos a ideia de uma interferência econômica estrangeira no seu país.
particularmente dos Estados Unidos, se você levar em consideração que o Brasil faz parte da América Latina, área de influência americana. João Goulart representa, portanto, uma resistência a algumas interferências, como eu falei, estrangeiras aqui no país. E isso causa um certo mal-estar. Não vou nem dizer com relação aos Estados Unidos, porque eu, sinceramente, sou partidário da ideia de que nós temos que assumir a responsabilidade pelos nossos atos. O golpe não é dado pelos americanos. A participação dos Estados Unidos no Brasil é ridícula no momento do golpe. Agora, o golpe é dado por brasileiros adeptos exatamente dessa ideologia. Um medo de uma possível aproximação com o comunismo, coisa que, sinceramente, não havia possibilidade disso acontecer, não havia possibilidade real disso acontecer, mas o chamado medo vermelho, né, o medo da ascensão do comunismo, é algo muito presente no contexto de Guerra Fria. E por João Goulart se opor a posicionamentos favoráveis aos Estados Unidos, muita gente exagerada, muita gente de extrema direita, em alguns casos, conservadores, começam a apontar João Goulart como um possível comunista. Por conta disso, vivemos um momento de radicalização. Radicalização em torno daqueles favoráveis ao presidente e daqueles contrários ao presidente. Os favoráveis ao presidente são favoráveis ao seu grande projeto político. João Goulart chega a dizer, se durante o meu governo não conseguir concluir as reformas de base, seu grande projeto, meu governo terá sido em vão. Então a ideia de que o governo dele tem que concluir as reformas de base. O que são reformas de base? Reformas estruturais em toda a sociedade. Reforma tributária, reforma urbana, reforma agrária, reforma educacional, etc. Em vários aspectos diferentes da sociedade. Então vários aspectos sensíveis, mas o mais sensível de todos, indiscutivelmente, é a questão da reforma agrária. E isso até é um ponto que vocês veem bastante, né, justamente com Augusto, em geografia e tudo, que é essa ideia da reforma agrária como uma questão muito pontual no Brasil. O Brasil não passou por reforma agrária alguma desde 1500 até hoje. O resultado é que você tem pessoas que receberam 6 Marias lá de Pedro Álvares Cabral e até hoje são proprietárias de terra. Se não perderam essas terras vendendo ou, sei lá, apostando no jogo, alguma coisa, sustentam essas terras até hoje. Por conta disso, quando o João Goulart começa a falar de reforma agrária, ele pega num ponto aí sensível para muita gente no país. Até duas coisas, duas datas fundamentais nesse período. Foram não somente no próprio ano de 64 com o Estatuto da Terra. Sim, com né? certeza. O Estatuto da Terra definiu o tamanho do que a gente chama de um módulo rural. Então, basicamente, definindo o que era um módulo rural, definiria-se, portanto, uma unidade de medida, uma unidade de balizamento para a medida do campo, da terra do campo. Então, se você tinha um módulo rural, você tinha que produzir pelo menos X de tal produto. Então, você começa a poder observar os índices de produtividade dali para frente, né? Que depois do início da ditadura só vão ser atualizados de novo em 75, né? E depois ficam de 75 até 2000, alguma coisa sem atualização oficial por parte do INCRA. Então, você vê que foi um processo descontinuado. E até mesmo um ano antes, 1963, o chamado ETR, né? O Estatuto do Trabalhador Rural, que eu venho chamando muita atenção dos meus alunos esse ano sobre isso, ele faz exatos 50 anos esse ano, né? Então o Enem, ele gosta de, às vezes, ressaltar algumas datas redondas para chamar a atenção sobre alguma coisa. O Estatuto do Trabalhador Rural era basicamente mais uma das heranças lá do Vargas, trazidas pelo João Goulart, né? Exatamente tentando trazer a antiga CLT, não, claro, com o mesmo texto e tal, mas tentando trazer a consolidação das leis trabalhistas aplicada agora também à lógica do campo, né? E que é uma coisa que vai ser um pouco arbitrária, porque você vai entrar naquela história. Ou a mão de obra vai ficar mais cara e logo vai ter menos emprego, ou então isso não vai ser cumprido. Na verdade, ocorreram as duas coisas. Os exemplos que foram colocados, alguém que foi pego de exemplo para poder representar, digamos, uma lição, olha só, estamos cumprindo o Estatuto do Trabalhador Rural, de fato teve um encarecimento da mão de obra, acabou, a diferença é que agora 2 trabalhadores ganhando o que ganhavam 10 antigamente, agora vão ter que fazer o trabalho desses 10, viram praticamente escravos, né? E além disso, você tem uma dificuldade muito grande de fiscalização, até por falta de vontade política, mas até, vamos concordar também, vamos fazer uma certa meia-culpa pela extensão territorial do Brasil, né? Você tem assim, um país muito grande para você conseguir fiscalizar isso tudo do dia para a noite. Né? Sim, então, é complicado, uma situação complicada. Mas algo válido para falar exatamente com relação a isso é interessante pelo seguinte, como o Augusto mesmo falou, você só traz as leis trabalhistas para o campo em 63, né, com o ETR, enquanto anteriormente as leis trabalhistas valiam apenas para a cidade. Por quê? Porque Getúlio Vargas estabeleceu em algum ponto que apenas o trabalhador urbano tinha que ser beneficiado? Não, por uma questão simples, né? Pela lógica de Getúlio Vargas, o que você tinha é que as leis trabalhistas valeriam apenas para os trabalhadores sindicalizados. É a chamada lei de sindicalização. E vamos combinar que naquela época não haviam sindicatos no campo.
O resultado é que, na prática, no campo não haviam leis trabalhistas. Enquanto na cidade o trabalhador urbano trabalhava 8 horas por dia, tinha descanso semanal remunerado, direito a férias, etc., no campo o cara poderia trabalhar 16 horas de domingo a domingo, sem férias. Né? Então é um negócio que demorou um certo tempo até alcançar. Para você fazer a comparação, a CLT também faz aniversário esse ano, né, de 1943, está fazendo 70 anos. Então da CLT de 43 até o ETR demoraram 20 anos para isso acontecer. Então para você ter aí uma tentativa de aproximação entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural no país. Você vê que de fato essa influência do campo no Brasil é uma influência bastante significativa, né, principalmente dessa elite do campo, dos latifundiários, muitos, como eu falei, que receberam 6 Marias lá em 1500. Então, a questão da reforma agrária é uma questão sensível, uma questão extremamente preocupante e problemática no Brasil. Quando o João Goulart começa a propor mexer nesse tipo de coisa, ele está mexendo num vespeiro. Vai ser uma situação complicada, ele vai tentar bater o pé para tentar levar isso adiante. Vira uma situação de instabilidade tremenda nesse momento. E você tem a esquerda tentando aprovar as reformas de base de um jeito ou de outro, enquanto isso a direita resistindo às reformas de base de toda forma. Então a direita acaba determinando em certo momento, né, muitos dos latifundiários, aceitamos a reforma agrária com uma condição, que essa reforma agrária seja feita por desapropriação. O que seria isso? Através do pagamento de indenizações. Acho que é válido ressaltar esse tipo de coisa, que, de novo, como Augusto falou, a extensão territorial do Brasil não permitiria que o governo brasileiro comprasse todas as terras do Brasil inteiro. O país seria falência, seria impossível. Uma prática já tradicional naquela época, que é tradicional até hoje em dia, criminosa, vamos concordar, é a prática da grilagem. Sim. Eu estava lendo uma matéria um dia desse, que se todas as terras, grilagem, perdão, é a falsificação do documento de posse de uma terra. Né? Então quando você falsifica, tem esse nome, aquela história, botam o documento numa caixa com grilo, para que o grilo, enfim, faça as necessidades fisiológicas dele ali em cima daquele papel, fica amarelado, com a cara envelhecida, para dar aquele aspecto de documento antigo. Né? E eu estava lendo a matéria um dia desse que se todas as terras griladas do Pará fossem colocadas lado a lado, você tinha que ter 3 andares de estado do Pará para poder representar isso tudo. Então também pagar indenização para uma penca de terra que não existe também é algo que traz uma complicação bem grande para essa história. Né? Então é uma situação complicada que você tem nessa situação, porque os proprietários dos latifundiários só aceitam através da desapropriação. A esquerda fala, desapropriação é impossível sem levar o Estado à falência. Então fica uma disputa. O que acontece? O governo vai comprar essas terras, não vai comprar, vai tomar na marra, porque não há produção lá no módulo, né, no caso, dentro do módulo, como o Augusto mesmo citou. Então como é que fica isso? A terra não é produtiva, então o Estado pode tomar. Ficamos numa disputa tremenda com relação a isso. Eu diria que, sinceramente, é um momento de maior politização da história do Brasil. Por quê? Todo mundo é afetado pelas reformas de base. Ou sai ganhando, ou sai perdendo. Ou você é um camponês e não tem terra e vai receber através de uma reforma agrária, ou você é um latifundiário e vai perder terra através da reforma agrária. Ou você, pela reforma urbana, por exemplo, é uma pessoa sem teto, né, dentro de uma cidade e vai acabar recebendo um imóvel nessa cidade. Né? Ou então, pela reforma urbana, você é uma pessoa que vive de vários aluguéis e vai acabar perdendo um imóvel nessa cidade. Então afeta todos e por isso você tem um posicionamento muito claro. É difícil encontrar, né, muita gente em cima do muro nessa época. Ou as pessoas gostam ou desgostam de João Goulart. E ou elas apoiam ou elas são contra, né, no caso, as reformas de base. Exatamente representando isso, na radicalização, nós temos aí 2 grandes eventos, né, que você acaba tendo. Um da direita, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tá, contra o presidente da República. E outra da esquerda, o Comício Central do Brasil em apoio ao presidente da República, João Goulart, em apoio, entenda também, às reformas de base. O Comício Central do Brasil acontece no dia 13 de março de 1964. No 13 de março, ele acaba reunindo cerca de 300 mil pessoas no Rio de Janeiro para pressionar o presidente na aprovação das reformas de base. Como se falava por muita gente da esquerda, na lei ou na marra. Então elas serão aprovadas, se não quiserem aprovar no Congresso, vão ser aprovadas na marra devido ao apoio popular. Agora, muita gente é favorável ao presidente, mas muita gente também é contrária. 6 dias depois vem a resposta. No dia 19 de março, você tem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um movimento aí conservador, contrário ao presidente da República, contra as reformas de base. Você entende pelo nome algumas coisas, né? Marcha da Família é um movimento, então, portanto, que representa certos ideais minimamente conservadores. Em geral, quem apela para a família na hora de buscar apoio, a estrutura, o núcleo familiar tradicional e tudo, acaba tendo uma ideologia conservadora com Deus. Então você entende, a presença da Igreja Católica apoia também esse movimento. E é um movimento bastante numeroso, se você parar para pensar. Você acaba reunindo cerca de 800 mil pessoas pedindo intervenção militar e derrubada do presidente da República. Então você tem um movimento de massas de um lado, querendo aprovar, né, as reformas de base de um jeito ou do outro, e um outro movimento de massas do outro lado, querendo a derrubada do presidente da República para não aprovar as reformas de base.
De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Ficamos numa situação aí que é complicada. Ninguém fala de democracia nesse momento. Ninguém fala, vamos aprovar no Congresso. Se fala, ou a gente aprova na marra, ou a gente derruba na marra o presidente. Quer dizer, a democracia morreu praticamente nesse momento. Você tem o que a gente chama de um achatamento da democracia. Eu costumo dizer que apenas uma pessoa ficou no meio, né, dessa defesa do aspecto democrático. Ele, João Goulart. O que acontece é que muita gente da esquerda, por muito tempo, teve uma visão bastante negativa de João Goulart e que eu considero injusta, em certo aspecto, que fala que a ditadura militar acabou sendo fruto, né, exatamente da falta de pulso de João Goulart. Eu cheguei a escutar a expressão que o João Goulart era um banana. Assim, eu acho que é um peso um pouco grande demais você colocar na conta de um homem, só 21 anos de ditadura. Né? João Goulart era um democrata, foi um cara que tentou preservar a democracia no momento em que ninguém falava dela. E a gente está falando de 1964, contexto de Guerra Fria super tenso. Você acabou de ter a invasão à Baía dos Porcos em Cuba, Cuba se declarando como comunista e aliado da União Soviética. Você acabou de ter a construção do Muro de Berlim, você acabou de ter a Guerra do Vietnã rolando, né? Está rolando a Guerra do Vietnã nesse momento ainda. Então, o caos absoluto nessa época, no mundo inteiro, e João Goulart tentando segurar a democracia. Se tem uma coisa que você pode colocar na conta de João Goulart, isso aí eu concordo, é que João Goulart não entendeu exatamente o contexto em que ele vivia. Era um momento em que, de fato, a democracia estava um pouco complicada de ser sustentada. E exatamente por conta disso, João Goulart acaba sendo derrubado. Né? No dia 31 de março, né, na virada, na noite, né, de 31 de março, você acaba tendo exatamente o golpe civil-militar, como a gente chama. Eu já te explico essa nomenclatura. Porque na noite de 31 de março, em 31 de março, Olímpio Mourão Filho, comandante das tropas de Minas Gerais, do Exército das Tropas de Minas Gerais, ordena que as tropas de Juiz de Fora marchem contra o Rio de Janeiro, onde estava João Goulart com ordem de prisão para João Goulart. Na noite de 31 de março, os caras chegam no Rio de Janeiro no dia 1º de abril. Só que você falar que houve uma revolução, né, ou um golpe, a visão dos militares acaba sendo que foi a Revolução Democrática de 64, enquanto isso a visão da maioria da sociedade é exatamente do golpe civil-militar de 64, você acabaria tendo uma revolução no dia 1º de abril, acho que não muita gente acaba acreditando. Né? Não, 1º de abril, dia da mentira, o negócio acabou não colando muito bem, entrou para a história como tendo acontecido, na verdade, no dia anterior do que ele aconteceu de fato. Foi dado na madrugada de 1º de abril, golpe civil-militar. Agora, por que civil? E eu queria chamar atenção a isso. Civil por um motivo simples. Você tem um apoio significativo de alguns setores da sociedade civil. Lembra da Marcha da Família com Deus pela Liberdade? Tem muita gente favorável ao golpe nesse momento, que não vai gostar de lembrar disso depois quando você fala que na ditadura militar teve tortura, desaparecidos, etc, etc. Não quer dizer que, essas pessoas não existiam. A ditadura militar não foi instaurada apenas pelos militares, mas sim com apoio de muita gente. Para dar um exemplo, um grande nome da política no país inteiro, e governador da Guanabara, né, na época o estado que é hoje a cidade do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda foi um dos que aplaudiu exatamente o movimento, né, de 1964. E vou acabar agradecendo aos militares, obrigado por terem salvo, né, o Brasil da ameaça comunista que era representada por João Goulart. Bom, com base nisso, temos aqui a junta militar, né, acabando assumindo o poder, ali o Castelo Branco bonitinho mais uma vez, tá? E acabamos entrando aí, né, justamente para analisar a nossa cobertura. Né? Vamos entender a habilidade em si. Falamos do golpe, como foi dado, vamos ver como é que foi a cobertura da imprensa nesse caso. História, né? Se não havia muito meio termo, então provavelmente a mídia vai trazer visões muito extremas também sobre a questão. Com certeza. Então você tem a cobertura favorável ao golpe e depois eu vou mostrar para vocês uma cobertura contrária ao golpe. Cobertura favorável representada pelo jornal o Globo. Isso é um negócio que tem sido muito falado em função exatamente das manifestações, né? É um grito recorrente nas manifestações, a Globo apoiou a ditadura e exatamente por conta disso você acaba tendo, né? Acho que é válido a gente trazer a manchete do Globo do dia 2 de abril, do dia seguinte. E aí você repara a insistência no caráter democrático do movimento. Isso você repara por alguns pontos, como por exemplo a manchete lá em cima. Fugiu Goulart, o então presidente, né, João Goulart, e a democracia está sendo restabelecida. Peraí, democracia com golpe sendo dado? Sim. Na visão dos setores conservadores, o que seria a democracia? A preservação da propriedade. Se João Goulart falava de tomar a sua terra, né, no caso, para redividi-la, ou de tomar o seu imóvel para distribuí-lo, para revendê-lo, repassá-lo a alguém numa reforma urbana, por exemplo, isso seria antidemocrático. E a democracia, né, no caso, seria representada pelos militares, né, no caso, nesse momento, que estariam defendendo essa democracia, defendendo a sua propriedade. Tem nada a ver com voto ou não votar. Sabemos que não vamos votar, mas a proteção à sua propriedade é a questão mais vista como democrática pelos setores conservadores, né? Exatamente. Fruto da ideia do medo vermelho, como nós comentamos aí antes. Aqui outra manchete, né? Ressurge a democracia. Então a derrubada do presidente, contrariando a Constituição, contrariando o Estado democrático de direito em que nós vivemos e tudo, acaba sendo apontada como democracia. Então você insiste no chamado caráter democrático do movimento, né? A ideia, como eu tinha falado antes, da revolução democrática, ou revolução, no caso, salvadora de 1964.
Então isso teria sido feito, né, estaria sendo dado em nome, né, exatamente, da defesa da democracia no país. Um golpe em nome da democracia é contraditório, agora que a gente já viu isso, né? Tipo, já aconteceu. A gente costuma falar que em história a gente tem uma certa vantagem sobre as pessoas da época, que a gente conhece o futuro. A gente soube o que aconteceu depois, quando as pessoas da época não sabiam. E muita gente aplaudiu isso daqui, de fato, acreditando nessa cobertura, acreditando nessa ideia da democracia. Pode fazer uma ponte com a atualidade, assim, de dois casos de fora do Brasil hoje em dia, que a gente ainda não sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, mas que são também momentos onde é ressaltado como uma medida democrática ou heróica também posturas que são semelhantes a golpes. Uma foi a situação do Paraguai no ano passado. Com certeza. Né? O golpe paraguaio sobre o Fernando Lugo, que era até, não em termos de aproximação política, mas traz até alguns dos traços e contornos do que foi aquela situação do João Goulart. O Fernando Lugo, no caso do Paraguai, tentou desenvolver uma reforma agrária muito rápida, né? Ele, em 2 anos de governo, depois de mais de 60 anos de domínio da direita, do chamado Partido Colorado no Paraguai, ele já chega tentando fazer uma reforma agrária logo de cara, né? Então ele, como o Lucas falou, não entende muito bem o contexto pelo qual ele passa, ele, digamos, ele tenta fazer uma coisa agressiva demais ou transformadora demais, mesmo entendendo que aquele contexto ele precisava ter pulso em algumas outras situações, sofreu um golpe no ano passado, tendo culminado depois até na suspensão provisória do Paraguai do nosso bloco regional Mercosul. Né? E além disso, a situação da crise política no Egito. Né? A situação do Egito que, basicamente, no início de 2011, sofreu um contragolpe, né? Porque ele já vinha de uma ditadura militar há muito tempo, desde os anos, desde 1952 com o Gamal Nasser, e foi sucedido pelo Anwar Sadat, depois pelo Hosni Mubarak, que era o atual presidente até o início de 2011. Ele sofreu um golpe que, na verdade, retirou do governo um governo militar conservador. Então você percebe que é um golpe, mas ao mesmo tempo que tinha esse discurso também de tentar ressaltar a democracia, e depois por vínculos até com um grupo muçulmano forte dentro do Egito, a Irmandade Muçulmana, acabou também não agradando muitas pessoas dentro do Egito e culminando num novo golpe. A gente teve no início de 2011 um golpe para tirar décadas de governos militares dentro do Egito. E passaram 2 anos praticamente, eu sofri um golpe para restaurar um governo militar que se diz provisório, assim como o nosso também se dizia. Sim. Parece que os egípcios não aprenderam muito bem com isso. A gente não tem a vantagem de conhecer o futuro, a gente tem a vantagem de entender certas coisas óbvias. Né? Mas enfim, você percebe como algumas coisas hoje se ensaiam para futuramente virar coisas que podem ter essa analogia e ter até visões diferentes de matérias, como a gente está colocando no caso desses países. Com certeza. Né? Esse próprio ponto que o Augusto colocou é interessante, a ideia do caráter provisório e tudo. A ditadura militar, no que ela se instaura, a primeira coisa que ela faz, o ato institucional, futuramente vai ser conhecido como o AI-1, o primeiro ato institucional tem promessa de eleições para o dia 3 de outubro de 1965. Então, quer dizer, daqui a 1 ano e meio, a gente chegou agora em abril de 64, daqui a 1 ano e meio a gente está saindo, relaxa. Só que ao invés de demorar 1 ano e meio, demorou 21 anos, na verdade, para os caras saírem. Né? Então esse caráter provisório não foi tão provisório assim. Você promete sair em 65, depois você promete sair em 67, depois promete sair em 68, depois você já não promete mais, porque você já sabe que ninguém está acreditando, na verdade. Né? E vai levar até 85. Né? Então, quer dizer, uma ditadura que veio como provisória, veio para ficar pouco tempo, e até por isso muita gente acabou apoiando, pensando os caras vêm, daqui a pouco eles saem, está tudo certo, e na verdade os caras vieram, ficaram 21 anos. Aplaudidos por alguns e criticados por outros. Né? Então você acaba tendo essa cobertura favorável. Né? É interessante falar isso até por conta essa semana o Globo lançou um editorial, semana passada na verdade, justificando mais ou menos o seu posicionamento favorável ao golpe. Tentando justificar e tal, não sei o quê, falando que o contexto pedia isso e tal, não sei o quê, falando que foi um equívoco, mas a todo momento reafirmando essa ideia de que não foi necessário, naquele momento foi necessário e tudo. É aquela questão, a interpretação que eles fazem dos fatos, né? Na verdade, cada um tem a sua, né? Você pode interpretar o que você quiser da forma como você achar melhor. Funciona dessa maneira. Então, para pegar alguns trechos exatamente desse editorial do Globo, salvos da comunização, tá aí o Mento Vermelho, né? Você percebe, que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. Este não foi um movimento partidário. Dele participaram todos os setores conscientes da vida política brasileira, pois a ninguém escapava o significado das manobras presidenciais.
presidenciais. Então, quer dizer, não foi algo articulado por um partido político, não tem fins políticos, não teve nada disso. Foi algo maior, foi em nome da nação brasileira como um todo. Os militares atenderam, né, ouviram a demanda de todo o povo brasileiro. É isso que ele está querendo justificar, né, nesse momento, os bravos militares defendendo os interesses de todo o povo brasileiro. Então, obrigado, militares, pelo favor que estão nos prestando de instaurar uma ditadura de 21 anos no país. Né? Acaba sendo isso aí. Né? Então, todos os setores conscientes da vida política brasileira acabariam estando ligados. Não é um movimento partidário. Então, não defende o grupo, não defende o interesse de um pequeno grupo. Ok? Ele no dia 2 de abril, como eu falei. Aí, mais um trechinho. Fugiu Goulart e a democracia está sendo restaurada. As Forças Armadas chamaram a si a tarefa de restaurar a nação na integridade de seus direitos, livrando-a do amargo fim que lhe estava reservado pelos vermelhos, de novo, o medo vermelho, aí a ideia, né, de assustar as pessoas, de fato, a ameaça que o comunismo estaria apresentando no país, que haviam envolvido o Executivo Federal. Então, quer dizer, tem uma presença de comunistas ali cercando o presidente. Quando os militares chegam, eles livram essa ameaça comunista pelo país. Afinal de contas, na época, todo mundo acreditava que o comunista comia criancinha. Né? Então, você tem que se livrar dos comunistas. Isso é uma ameaça bastante perigosa, de fato, cara. Bom, essa é a cobertura do Globo, uma cobertura favorável. Vejamos agora uma cobertura contrária. E assim, cobertura contrária foi meio difícil de achar, tá, gente? Isso aqui é o Última Hora, né? Então, o jornal, na verdade, que vai ser talvez um dos únicos jornais a fazer essa cobertura contrária. Por quê? Porque o Última Hora acaba sendo um jornal, na verdade, liderado pelo Samuel Weiner. Para te explicar rapidamente isso, Samuel Weiner era um amigo pessoal de Getúlio Vargas. O jornal foi fundado exatamente por Samuel Weiner. Era o único que tradicionalmente fazia uma cobertura favorável a Vargas e posteriormente a João Goulart. E nesse momento, 64, está em ampla circulação. No que ele está circulando, ele faz uma cobertura em defesa do presidente, no caso ali, constitucional do país, em defesa de João Goulart, contrária ao golpe. Né? E foi um dos poucos, nesse sentido, a fazer. Então a gente entende aí a cobertura contrária através de alguns elementos. Ele pode te apresentar lá apenas o jornal e aí você vai ter que analisar os elementos. Né? Então repara, a utilização dos termos golpe e sublevação. Você não vai chamar, né, encontrar no Globo, por exemplo, o termo golpe. Né? Você não vai encontrar por quê? Porque golpe é um termo necessariamente pejorativo. É um termo negativo. Né? Então a ideia de golpe é uma visão negativa que você tem daquele evento. O Globo substitui o golpe pelo termo revolução. Né? Então fica diferente, né? Exatamente não somente o Globo, como algumas instituições até hoje no Brasil. Sim, né? Por exemplo, instituições que não são necessariamente militares do ponto de vista do Exército, mas, por exemplo, polícia. Em academias de polícia, academias de oficiais de polícia, por exemplo, com um amigo meu que é oficial de polícia, assim, é proibido. Você ensinando dentro da academia, é a Revolução de 64. Então, a terminologia que é usada para se referir a alguma coisa, ela muda totalmente o sentido da situação. Um golpe ou uma sublevação comparada a uma revolução ou uma medida necessária naquele momento, enfim, você vê que tem uma visão completamente diferente, que uma mera manchete pode acabar marcando de uma forma muito diferente um movimento. Exatamente, exatamente. Essa ideia a polícia militar, né, no final das contas, ela acaba defendendo esses interesses, mas sim, muitas outras instituições acabam defendendo a ideia de revolução até hoje. É algo bastante comum, né? E, obviamente, durante a ditadura militar, o termo golpe era meio proibido, né? Então, se você fala, você vai, obviamente, sofrer consequências disso daí. Você usar o termo golpe, é aquela importância, né, exatamente que o Augusto falou, as palavras têm uma carga com elas, e você usa o termo golpe, você necessariamente se refere de maneira negativa ao movimento. Por isso que é uma questão bastante plausível para aparecer. Bota as duas manchetes, um jornal do lado do outro, faça a comparação. Qual é favorável e qual é contrário. E entender o porquê que hoje em dia até talvez pegando essas manifestações, não, como um tema forte, por um lado ressaltando o vandalismo, por outro lado ressaltando o caráter democrático. Você vê as mesmas publicações hoje em dia trazendo relações completamente diferentes, né? Mostrando em certo momento, o gigante acordou, ressurge a democracia e tal, em um outro momento também trazendo uma coisa ligada a vandalismo, ligado a algo que o gigante agora está meio besta, meio tonto, enfim, alguma coisa nesse sentido. Né? Então é bem possível também alguma coisa nesse sentido. A ideia é exatamente essa, você analisar coberturas diferentes. De novo, gente, não necessariamente da imprensa, o caso que a gente está pegando aqui é da imprensa, mas sim, é um tema bastante atual em função da ideia das manifestações. E é bacana a gente também não necessariamente se ater a um juízo de valor de uma publicação A ou B, né? Porque às vezes você percebe que em momentos diferentes, por conta de contextos diferentes, a mesma publicação apoia ou critica alguém. Né? Então, assim, é bem da conveniência daquele momento e que cada publicação, cada editorial acaba fazendo. Sim, se vai, né, exatamente no mesmo sentido, né, que os interesses daquela publicação, ou se vai, naquele momento, está indo contra, né, os interesses daquela publicação. Ser a mesma pessoa. Entenda o seguinte, né, qualquer coisa que se fala para você, tipo, uma pessoa, um amigo, a televisão, nós, um professor, qualquer pessoa, quando fala alguma coisa para você,
nada é imparcial, né? Tudo passa por um juízo de valor, é filtrado, na verdade, pela opinião daquela pessoa. Inclusive, né, ou um jornal nacional, ou a cobertura do jornal tal, ou qualquer coisa do tipo. Então sempre se passa pela cobertura do interesse daquele grupo de pessoas que ele está representado. Então, quando um jornal fala que é vandalismo, ele tem um interesse em desmerecer o movimento. Ou quando ele fala, né, que o gigante acordou, ele tem um interesse em valorizar o movimento. Exatamente como o Augusto falou, o mesmo jornal pode fazer as duas coisas em momentos diferentes. Porque naquele momento pode estar indo favorável aos seus interesses ou contrário aos seus interesses. Então ele vai dar uma cobertura favorável ou contrária ao movimento. Ok? Então, para fechar isso aqui, né, temos ali, né, no caso, a utilização dos termos golpe e sublevação, e também ele dá voz ao presidente. Repara aqui, Jango, o golpe está condenado. Né? Então, quer dizer, no que você está marcando, né, exatamente essa ideia de que você escuta o presidente, isso que jamais seria escutado, você jamais iria perguntar a opinião do presidente sobre o que aconteceu, num momento, né, por exemplo, num jornal de oposição. Você tem o Globo, mas eu podia falar do Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, qualquer um desses, todos tiveram cobertura favorável. Né? Então, quer dizer, nesses jornais você não entrevistaria o presidente, você entrevistaria o Castelo Branco, obviamente. Né? Então é o herói da Revolução. Enquanto aqui você acaba tendo, né, aí no caso, a entrevista daquele que foi derrubado pela Revolução. Uma visão diferente. Né? Só um comentário rapidamente, queria voltar para falar uma coisa. Eu marquei aqui em cima, General Mourão exige renúncia. Exige renúncia do Jango. Tá? General Mourão é o Olímpio Mourão Filho, é o comandante das tropas das Forças Armadas, como eu falei, do Exército Brasileiro, lá, né, em Minas Gerais. É ele que começa o golpe. É ele que dá a ordem exatamente para as tropas saírem de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. E, obviamente, ele exige renúncia, exatamente por conta disso. Tá? Só para fazer um comentário, para relembrar esse tipo de coisa, Olímpio Mourão Filho é a mesma pessoa que em 1937 escreveu o Plano Cohen, que foi a desculpa utilizada para criar um medo vermelho no país, mais uma vez lá atrás, e no que criou esse medo vermelho no país lá em 1937, você acabou justificando o golpe do Estado Novo. Então, Olímpio Mourão Filho teve uma atuação determinante na instauração da ditadura de Vargas. E depois teve uma atuação determinante na instauração da ditadura militar. O mesmo cara, duas ditaduras. Tá? Então, assim, subiu aqui, né, no caso, na hierarquia, se tornou general do Exército e acabou, né, justamente, tendo essa atuação significativa aí. Né? Então, é uma pessoa com papel decisivo em duas ditaduras da história do país. Né? Você pode, no caso, fazer suas devidas homenagens ao Olímpio Mourão Filho nesse momento em casa. Ok? Beleza. Bom, então vamos lá fazer um itemzinho, cara, mais em cima disso. É o nosso item 2, análise de texto. Gente, deixa eu só, antes da gente olhar o item, eu acho que tinha uma dúvida ali no ponto pra gente, não foi? Tem pergunta aí, gente. Tinha uma pergunta? Professores, vocês usaram os exemplos principais, mas existiam muitos outros editoriais na época, não é? Como foi a postura dele sobre o golpe? O Lucas está falando, né? Isso é ótimo, exatamente. Você acaba tendo aquela visão, né, de que, na verdade, a cobertura da grande maioria da imprensa, não dá pra gente mensurar isso, mas algo em torno de 90%, 95% talvez por cento da imprensa de grande circulação no país, foi amplamente favorável ao golpe. Porque essa imprensa representava, né, exatamente interesses que se esperava serem atendidos ali, por exemplo, pelo golpe e tudo. Então eu falei, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o JB, o Globo, por exemplo, todos foram favoráveis. Contrário, você contava, na verdade, nos dedos de uma mão. Né? A última hora foi o caso mais notório aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas em outros lugares do país você teve também jornais contrários. Mas foi coisa muito pontual. Tá? Então, assim, a grande maioria, na verdade, aplaudiu esse tipo de coisa. Tem em mente, a imprensa é controlada, normalmente, por setores da elite do país. E esses setores da elite tinham o medo vermelho, tinham o temor da chamada República Comunista ou República Sindicalista de João Goulart e preferiam instaurar, né, no caso, uma ditadura militar que defendesse seus interesses, defendesse suas propriedades. Por isso, a defesa da democracia, lá no termo que a gente tinha falado antes. Beleza? Manda aí mais dúvida pra gente gente continuar respondendo aqui pra vocês. Beleza? Vamos fazer uma questãozinha aqui agora, rapidamente. Né? Como essa habilidade são 2 textos, então a gente deu 2 minutinhos para você analisar os textos, um para cada um, e aí 2 para julgar a opção, a gente volta para concluir nosso último bloco de aula. Tá bom? Certinho aí no ponto, gente? Até já.
É tu. E aí, gente, tudo bem? Olha só, vamos dar uma olhadinha nessa nossa questão para concluir esse último bloquinho aí da nossa aula. Texto 1. A consolidação do regime democrático no Brasil contra os extremismos da esquerda e da direita exige ação enérgica e permanente no sentido do aprimoramento das instituições políticas e da realização de reformas corajosas no terreno econômico, financeiro e social. Mensagem programática da União Democrática Nacional, UDN, em 1957. Texto 2. Os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático com a participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas. Letra A, reforma bancária progressista. Letra B, reforma agrária que extinga o latifúndio. E letra C, regulamentação da Lei de Remessas de Lucros. Manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, 1962. E aí, finalmente, o nosso enunciado. Nos anos de 1960, eram comuns as disputas pelo significado de termos usados no debate político, como democracia e reforma. Se para os setores aglutinados em torno da UDN, as reformas deveriam assegurar o livre mercado, para aqueles organizados no CGT, elas deveriam resultar em... Vamos lá. Bom, então, o que vocês marcaram aí, gente? Vamos lá dar uma olhada, tá? A gente acaba tendo o gabarito. Letra E, limitação da propriedade privada, tá? Para entender isso minimamente, a CGT era mais ou menos o equivalente à CUT de hoje em dia, tá? Então, olha, no caso, a gente falou, cara, a ideia é semelhante, cara, de defesa dos interesses Central única dos trabalhadores. Exatamente, a defesa do interesse dos trabalhadores, enquanto o UDN era o grande partido liberal do país, o grande partido de direita naquele momento. Para constar, né, eu comentei do Carlos Lacerda, uma das pessoas que celebrou o golpe ali em 64, a UDN como partido foi um partido amplamente favorável, né, ao golpe de 64. O Carlos Lacerda era o maior nome político da UDN. Né? Então você tem uma galera que é, no caso, favorável, seria favorável futuramente ali, né, no caso, ao golpe, a mensagem deles é de 57, e a CGT é o pessoal exatamente sindicalista, ligado aos sindicatos, contrários, portanto, a uma medida relacionada ao golpe. E a discussão em torno, né, de, como ele fala, dos termos como democracia e reforma. Então, não podemos discutir, né, no caso, o fim da intervenção estatal na economia, não é o ponto, né, exatamente. O crescimento do setor de bens de consumo não se toca absolutamente de forma alguma nessa questão durante os dois enunciados. Né. O controle do desenvolvimento industrial não se fala também, né, com relação a isso, não é o ponto. A atração de investimentos estrangeiros também não. Antiga, os né? dois pontos. Exatamente. Os dois pontos, na verdade, acabam tratando da limitação da propriedade privada. A própria ideia, né, lá, por exemplo, que a gente comentou antes, do módulo de terra, né, cara, ali no caso, do Estatuto da Terra. Beleza? Então, passamos disso daí. Vamos agora voltar à habilidade, né, justamente. Mais um último casozinho aí de possibilidade dentro dela, né? De novo, parar pontos de vistas, eu passei. Comparar pontos de vista diferentes a partir de fontes diversas. Né? Aí o exemplo número 2, para a gente matar esse último bloco nosso aí da aula, ele fala sobre os caminhos político-econômicos dos anos 90. Na verdade, dos anos 90 em diante, do período pós-redemocratização em diante. Né? Desde os anos 80, na verdade, mas que teve ao longo dos anos 90 a discussão e a delineação das suas trajetórias políticas. Né? Naturalmente, depois de um governo fechado, depois de um governo de 21 anos de ditadura militar, houve um debate muito grande entre esquerda e direita no país. Com a direita fortalecida por conta da ditadura, mas ao mesmo tempo desgastada. E ao longo dos anos 90 você teve partidos que tentaram se levantar contra esses movimentos de direita, muito embora ainda sem corpo, ainda sem bagagem política para conseguir fazer isso. E talvez um grande marco internacional, olhando aqui nosso quadrinho, seja uma reunião internacional do ano de 1989, ficou conhecida como o Consenso de Washington. E é interessante como até hoje o Consenso de Washington ele tem variações muito grandes sobre percepções a respeito dele. Você vê nessa primeira uma visão de um geógrafo que critica as questões associadas às desigualdades sociais, às questões atuais vinculadas a essa situação toda de segregação econômica, por aí vai, que é o Milton Santos, falando: o Consenso de Washington representou para a América Latina um fruto envenenado. Crises financeiras e revoltas em quase toda a América Latina. Bolívia, Equador, Venezuela, Argentina, Brasil, México e etc. Em nossa vizinha Argentina, a crise transformou trabalhadores em catadores de papel e mendigos. A economia do país entrou em crise. Com a desdolarização, a classe média viu seu dinheiro desaparecer e se tornaram os novos pobres do país. Por um outro lado,
Antônio Delfim Neto, novamente, nosso sapo sem barba, para fazer jus a um outro apelidinho também que um opositor dele recebeu. O governo Fernando Henrique não usou o consenso de Washington nenhum. O governo sabia que 30% dos problemas eram insolúveis e 70% o tempo resolve. Sensacional, né? Quer dizer, deixa correr que tá tudo bem. O que é o consenso de Washington? O consenso de Washington representou para o Brasil, como assim para o mundo periférico como um todo, a adoção do chamado neoliberalismo, ou seja, o liberalismo repaginado após a figura do Ronald Reagan nos Estados Unidos e da Margaret Thatcher na Inglaterra. Ele traz basicamente a ideia dessa postura do Estado mínimo, do Estado que deveria se isentar principalmente nas participações na economia. Traduzindo para você, queda de barreiras alfandegárias, privatizações, concessões de exploração, estímulo ao comércio internacional, redução, consequentemente, dos gastos da máquina pública e também, por consequência, corte de gastos sociais. Naturalmente, de novo, a gente vê aquela história de que a valorização do que é democrático ou do que é justo pode passar pela valorização da propriedade privada de algum grupo ou pelo bem-estar coletivo. E que quando temos um Estado mínimo, que deveria ao menos ser o Estado que cria essa regulamentação e essa harmonia social, se dizendo agora mínimo, se dizendo agora neoliberal, quando os Estados Unidos realizam lá em 89 uma reunião internacional, em conjunto principalmente com a Inglaterra, e traçam o seu chamado Consenso de Washington, que diz basicamente que quem adotar o neoliberalismo, tudo bem, vai ter empréstimos de FMI, Banco Mundial, de todas as instituições de crédito. Quem não adotar o neoliberalismo, não. Simplesmente vai ter que se recuperar dessas crises que o próprio regime ditatorial, no caso brasileiro, criou sozinho, né? E você repara que, portanto, para alguns grupos que vão enriquecer dali para frente, o consenso de Washington representa a oitava maravilha do mundo, né? Representa, portanto, o momento onde esses interesses econômicos eles vão florescer de uma maneira muito forte, onde o comércio internacional vai se tornar muito, muito mais abrangente. E, por um outro lado, você repara o consenso de Washington trazendo também uma série de problemas, principalmente de ordem social, na medida que agrava com a restrição de investimentos sociais os problemas sociais do país, na medida que, além de agravar esses problemas sociais, estimula as desigualdades econômicas entre as faixas de renda dentro do país, desestimula a produção nacional de bens, então cria uma evasão de divisas em termos de fronteiras comerciais brasileiras, enfim. Você percebe que, como foi colocado aqui, até de uma maneira meio dramática, né, mas faz algum sentido, para a América Latina em si, o consenso de Washington representou um fruto envenenado, né? Assim, a gente pode dizer que para quem era mais pobre, ou para quem comprava, ou para quem iria depender de alguém a partir dessa liberalização da economia, o consenso de Washington representou algo que pode se dizer ruim, né? Para quem passou a se impor mais e passou a gerar mais dependências a partir do consenso de Washington, aí bacana, aí passou a se tornar, ser visto como algo positivo. Você prefere, então, olhar de uma maneira variada, você pode perceber, então, olhando de uma maneira variada, a visão de um geógrafo crítico a esse processo de globalização, crítico a esse processo neoliberal e, ao mesmo tempo, a visão de um governante que manteve, digamos, uma postura um pouco mais direitista, um pouco mais conservadora do ponto de vista econômico, tá? Além disso, além do próprio consenso de Washington, você percebe que ele vai balizar a adoção ou não adoção do neoliberalismo as eleições dos anos 90 e dos anos 2000. Né? A gente tem basicamente, tirando o Itamar, né, que foi um sucessor após o impeachment, a gente tem 3 eleições e aqui o mesmo editorial ressaltando o que foram os destaques nessas 3 eleições. Fernando Collor de Mello, quem diria, tratado como o caçador de marajás, né? Antes, é claro, do impeachment. O presidente Fernando Henrique Cardoso, aqui de uma visão um pouquinho mais imparcial sobre ele, e aqui o triunfo histórico, o primeiro presidente operário a chegar às vias de fato ao governo brasileiro, o presidente Lula, que já tinha inclusive concorrido anteriormente contra os dois. Né? Você percebe então as 3 eleições, o mesmo editorial ressaltando essas 3 eleições e colocando, portanto, uma visão que em cada momento parecia favorável aqui. A campanha vista por dentro, fotos dos bastidores, como um intelectual virou chefe de Estado. Não está dando para enxergar aí, mas é o que fala nas letras menores na capa da revista. E por um outro lado, antes, o caçador de marajás, né?
marajás. Marajá é um termo que se usa para se referir a uma elite problemática, uma elite geralmente corrupta e que, enfim, enriquece de maneiras não muito ilícitas. E aqui valorizando uma questão operária. Quer dizer, exatamente setores muito diferentes e ressaltados pela mesma publicação. Estou mostrando para vocês mais um bom exemplo dessa habilidade nossa. Certo? Comentário de aluno aí, gente? Estou adorando a aula, Rosana. Obrigado, Rosana. Um beijo. Estava, né? Porque eu acho que já deu nosso tempinho. A gente viu aqui o nosso último exemplo já, né? Então acho que a gente conclui hoje. Foi um prazer estar com vocês. Eu, o Lucas, tenho certeza que também. Com certeza, gente. Então, um grande beijo. Tchau, tchau. Nos vemos na próxima vez. Por aí. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Thank you.